que eram ligados também à mitologia romana, a esses dias da semana, e a posterior mudança feita no calendário a partir da influência cristã sobre o Império Romano. Tá? E é interessante nós destacarmos que mesmo que alguns adventistas eles batam muito nessa questão do domingo, tá certo? E do estabelecimento, conforme aqui relatado, de Nicéia, e a mudança desses nomes, o estabelecimento do Dies Domini, tá certo? Dia do Senhor, como domingo, você precisa analisar as informações e estar bem certo disso, de que não foi aqui estabelecida a importância do domingo, tá? Não foi estabelecida aqui a imposição do domingo, não é o decreto dominical, ok? E não foi estabelecida aqui a relevância do domingo. A relevância do domingo é estabelecida pelo próprio Senhor quando ressuscita ao domingo. Ele ressuscita no domingo, ok? Ele é retirado da cruz e enterrado na sexta, devido à situação da entrada do sábado e eles requererem não haver pessoa na cruz ali durante o sábado. Então eles são removidos da cruz antes do início do sábado, ainda na sexta. Ele é colocado ali, passa o sábado então, tá certo? No sepulcro, e ele ressuscita ao domingo. Então dão 3 dias, mas não 3 dias de forma cronológica, tá certo? 24, 24, 24, e sim, é o terceiro dia, essa é a questão. Na sexta ainda retirado, ao sábado permanece no sepulcro, ao domingo já ressuscitou. Então o cristianismo adota o domingo como dia relevante devido ao fato do próprio Cristo ter estabelecido esse dia como um dia relevante, o domingo. Apenas é uma questão de uma mudança de nome nos calendários oficiais. Aí você tem a situação de Nicéia, onde a igreja tem muita relevância junto ao Estado e ela pode fazer essa força, essa pressão para que a cultura romana geral fosse alterada, devido à importância que a igreja tem nesse período, ok? Então essa é a questão. Porque os nomes de alguns dias da semana terminam em feira, tá? Então essa questão é interessante, mas eu acredito que a gente já pode seguir adiante. Origem da palavra católico, o católico é universal. Inclusive, a palavra católico, ela não é tão extraordinária como algumas pessoas pensam ser. Tá? Então, católico, ele não é apenas ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Católico é a terminologia de universal. Então, antes mesmo de haver a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, já se empregava o termo católico, tá certo? Católico, por exemplo, como as epístolas católicas, as epístolas universais, que não são dirigidas a uma determinada igreja, mas são dirigidas à cristandade de modo geral, tá? Então, os cristãos antigos, inclusive romanos, mas não somente eles, cristãos de todas as importantes cidades onde havia um número expressivo de cristãos, já empregavam essas terminologias, tá? Já diziam, inclusive o termo Papa. O termo Papa era empregado não somente para o bispo de Roma, ele foi utilizado por alguns importantes representantes da patrística, que eram chamados de papas devido à sua relevância, devido à sua importância, tá? Então depois é que a Igreja Católica, com o seu surgimento e engrandecimento, e principalmente com o seu envolvimento cada vez mais aproximado primeiro do Império Romano e depois dos reis que surgiram, dos reinos que surgiram depois da queda do Império Romano, os reinos bárbaros que estavam sendo cristianizados, agora a Igreja Católica se estabelecerá com uma importante força mundial, tentando concentrar o poder na figura do Papa, mas isso não foi durante todo o período. Isso aí nós podemos apontar, por exemplo, Gregório I para essa importante ascensão, tá certo, do catolicismo, mas alguns preferem apontar a data de 1054, que é a cisão entre a Igreja Católica Romana no Ocidente e a Igreja Bizantina no Oriente. Então, quando eles se excluem um ao outro, quando eles se excomungam um ao outro. O Papa excomunga o Patriarca e esse excomunga o Papa, e assim surge essa importante divisão no cristianismo. Alguns apontam que é ali que nasce de fato uma igreja católica institucionalizada, tá? A Igreja Apostólica, seu fundador, aí ele vai discutir aqui seu fundador, seu início
Sua localização, vamos lá, primeiros dirigentes da igreja e seus membros. Tá, seu início, vamos ver aqui, fundador, a igreja apostólica. A igreja apostólica é a matriz. A igreja apostólica é a matriz. Então você tem o seu fundador, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, alguns gostam de fazer aquele trocadilho, aquela pergunta marota, né? Aquela pergunta esperta. Jesus Cristo era cristão? Jesus Cristo, ele veio entre os judeus e viveu como judeu. Só que ele dá início, tá certo? A um importante movimento que vem a partir dele. Essa é a questão, ok? Ele é o fundador, ele é o iniciador desse importante movimento. Então, o cristianismo surge de Cristo. Cristo dá origem ao cristianismo, ok? Então, Cristo, ele é não apenas um cristão. Cristo é o fundamento do cristianismo. Ele é o fundador do cristianismo, tá? Então, o período em que Cristo surge, ele é batizado nas águas por Jordão, por João. Batizado nas águas do Jordão por João. Trocadilho, né? O Espírito vem sobre ele como uma pomba, a voz do Pai que brada do céu, esse é meu filho amado, que tem o meu prazer, aquela teofania, aquela manifestação pública, tá? Onde a partir dali ele assume seu ministério publicamente, ok? Ele vai orar durante toda a noite, vai escolher ao amanhecer do dia os seus discípulos que passarão a caminhar com ele, preparando-os para ser seus apóstolos, seus enviados, certo? Todo esse período é período de incubamento. Então a igreja estava sendo gerada como uma criança que está no ventre. Está sendo gerada. Vai ser gerada até quando? Quando Cristo indica: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ali é o marco histórico, tá? Jesus vem, inicia seu ministério público, ora, escolhe seus discípulos, anda, caminha com esses discípulos, investe em sua formação, formando os seus apóstolos, os envia, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ok? Estes que são enviados permanecem em Jerusalém até o Pentecostes, quando o Espírito desce sobre eles, e agora está formada a igreja de fato. A igreja está plena, tem tudo aquilo que ela precisa para realizar o ID, a grande ordenança de Cristo Jesus, tá certo? Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou, já realizou a sua obra, como ele disse, está consumado no alto da cruz, já ascendeu aos céus, já enviou o Consolador, o Espírito Santo, que ele disse que viria e estaria conosco constantemente, tá certo? O Espírito Santo, ao descer, os capacita, os reveste de poder. Então eles partem para cumprir a ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o processo. Jesus Cristo é o fundador, o início é em Jerusalém, localização ali naquele cenáculo. Todo o período que estiveram caminhando ao longo do território de Israel era um período em que estava sendo gerada, e o período do Pentecoste é o período em que ela nasce de fato, e ela passa a se expressar para o mundo de forma aberta como a igreja de Cristo, tá? Seus membros, primeiramente aqueles judeus que estavam ali naquele contexto, mas conforme vão crescendo, vai se cumprindo a ordem de Cristo, e pessoas de todos os lugares, de todos os países, de todas as línguas, de todas as etnias vão sendo agregadas à igreja, principalmente a partir da iniciativa na qual Cristo chama o 13º apóstolo, chama Paulo. Paulo vai arrebentar com o paradigma. Paulo vai quebrar com as barreiras culturais. Ele vai de fato estabelecer a missão transcultural. Ele parte para evangelizar os gentios. Isso resulta em grande disputa dentro da história da igreja, mas Cristo trabalha para que essa disputa viesse a pender favoravelmente a Paulo, a Barnabé, a Silas, a Timóteo, a todos aqueles que estavam pregando o evangelho a toda criatura. Inclusive Cristo lida diretamente com Pedro, que apresentou uma certa dificuldade no início, mas foi esclarecido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A visão daquele lençol que descia com animais, Pedro reputa aqueles animais como impuros a partir da sua ótica cultural, sua cosmovisão judaica,
Cristo refuta: não torneis impuro o que eu purifiquei. Isso se repete e Pedro, então, depois disso, tem aquela situação, naquele evento na casa de Cornélio, na qual ele prega o evangelho, com pouco que ele prega, o Espírito Santo de Deus cai sobre eles. Então todos são cheios do Espírito Santo. E Pedro tem ali a confirmação de qual é a ordenança de Cristo, qual é a vontade de Cristo, que o evangelho seja pregado a toda criatura. E a salvação é mediante a fé, por meio da graça em Cristo Jesus, sem a necessidade de leis mosaicas, sem a necessidade de tradição, nem de costumes, nem de cultura mosaica, mas somente através de Cristo e por meio da graça, tá certo? Então é assim que acontece a salvação, é assim que deve ser pregada a mensagem, essa mensagem cristocêntrica de salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus, tá? Os primeiros dirigentes da igreja, Pedro e João, são de extrema relevância, tá? De fato são pessoas de grande destaque no início da história da igreja, mas no Concílio de Jerusalém, para discutir essa questão da salvação, concílio este que tinha que resolver a questão dos judaizantes, você vê a figura de Tiago se destacar, não o Tiago apóstolo. Um dos Tiagos, já viu mais de um havia sido decapitado, tá certo? Posteriormente, você tem a figura desse outro Tiago que participa do Concílio de Jerusalém, que na verdade é meio irmão de Cristo Jesus, que só se converterá depois do seu ministério, né? Depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscita, é assunto aos céus, aí você tem agora o engajamento desses que eram meio irmãos de Cristo, irmãos por parte de mãe, mas não por parte de pai. Mas Jesus Cristo foi concebido por meio do poder do Espírito Santo de Deus, nascimento virginal, não pela vontade da carne, da vontade do varão, mas pela vontade de Deus. Então Cristo foi concebido por meio da ação do Espírito Santo de Deus. A questão doutrinária, suas doutrinas. Então a doutrina está fundamentada no fato de serem testemunhas oculares, tá? Então essa questão vai ser muito importante para o início da igreja. É importante nesse ponto aqui, inclusive, a gente meditar sobre isso. Contribuição dos judeus, ele vai trazer aqui diversos outros apontamentos, tá? Veja, início da igreja. O início da igreja. Qual é o referencial textual para o estabelecimento da doutrina no início da igreja? Tá? Não havia Novo Testamento. O Novo Testamento está sendo feito. O Novo Testamento está sendo construído a partir da vivência destes homens. Ok? O que nós temos textualmente, Antigo Testamento. Tá? As 3 coleções de livros. Torá, Neviim, Ketuvim. Tá? Nem todos tinham disponíveis todos os livros do Antigo Testamento. Então era algo difícil de se obter. Então eles utilizavam o Antigo Testamento principalmente na versão Septuaginta. A igreja sempre utilizou muito mais a Septuaginta como referencial textual, principalmente que eles estavam pregando para muitos povos, entre eles povos que só teriam alguma forma de contato com eles por meio do grego koiné, que era o grego que foi internacionalizado a partir do helenismo, a partir daquela iniciativa de Alexandre Magno, que conquista as terras e promove a helenização dos povos. Então você tem a difusão do grego entre os povos, mas não um grego clássico, mas sim um grego simplificado, tá certo? E um grego que na verdade sofre até influência de outras línguas dos povos que agora tornaram-se falantes desse grego simplificado. Então você tem o grego koiné, tá? Grego koiné, diferente do grego ático, tá? Então você tem aí esses... você tem aí... Patrício Danilo, irmão Danilo aí, está presente também na aula, seja bem-vindo, tá certo? Você iniciar aqui teu microfone, você fica à vontade, tá bom? Então temos aí Danilo também participando aí da aula junto conosco, ok? Então estou abordando aqui essa questão do início da igreja, tá? Estou dando continuidade aqui, falando acerca dessa questão do início da igreja. Então assim, os cristãos nessa fase,
eles vão se comunicar então com esses povos por meio do grego koiné, e o principal texto utilizado era o Antigo Testamento da Septuaginta, daquela tradição que foi feita em 339 a.C., mais ou menos, quando traduziu-se o Antigo Testamento do hebraico para o grego, para atender as comunidades judaicas que viviam no Egito, tá? Em Elefantino, no Egito, em Alexandria, tá? Então você vai ter essa referência, essa é a referência textual para a igreja nascente. O texto, Antigo Testamento, Septuaginta, tá? E o referencial ou a leitura cristã que se faz desses textos, fundamentado em quê? Na autoridade das testemunhas oculares. Quem dará a referência para aquilo que é a leitura cristã desses textos veterotestamentários serão as testemunhas oculares, serão os apóstolos, que andaram e viveram com Cristo durante todo o seu período de vida, durante todo o período de ministério, perdão, que foram chamados por Cristo no início do seu ministério e caminharam com ele ao longo de todo esse período, vamos dizer 3 anos e meio, por exemplo. Mesmo que tenha sido um período que ao nosso ver é curto, mas foram 3 anos e meio integrais de vivência, de caminho, onde Cristo adota uma forma de ensino que pode ser chamada de peripatética, onde o professor ele não passa apenas teoria, mas também prática. Cristo vai ensinando e demonstrando, ensinando e demonstrando. Ele vai ensinando acerca da verdade da palavra de Deus, como ele disse, não cairá um jota nem um tio sem que tudo se cumpra. Ele cumpre todo o Antigo Testamento, ele prega acerca de todo o Antigo Testamento. E ele não somente prega, não somente passa a parte teórica, mas ele também demonstra, tá certo? Por meio do poder de Deus que está nele. Então ele vai demonstrando tudo aquilo que ele está ensinando. Então os discípulos tiveram o curso teológico mais intenso de toda a história. Ninguém vai poder ter um curso teológico no nível que eles fizeram junto ao Mestre amado, junto a Cristo Jesus. Então eles foram preparados ao longo de todo esse período e eles agora serão a referência para aquilo que é a doutrina na igreja, tá? Então quando eles cumprem a ordenança e vão cada um para terras pregar o evangelho, inclusive Eusébio de Cesareia nos dá as referências para as terras para as quais os apóstolos foram, tá certo? Então ele diz, olha, Mateus foi para tal lugar, Tomé foi para tal lugar, acredita-se até que Tomé tenha chegado até a Índia pregando o evangelho. Então você tem, porque quando chegam à Índia, na província de Goa, descobre que ali já havia passado o cristianismo. Então você tem essas referências aí que são comunicadas, por exemplo, por Eusébio de Cesareia. Recomendo a todos comprar o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Você vai ter um importante referencial da história inicial da igreja, tá? Então você tem aí Lucas com Atos dos Apóstolos, seguido de Eusébio de Cesareia, que dará um bom referencial aí dos primórdios da igreja, tá? Então você tem aí essa importante ação onde cada apóstolo num determinado lugar será a referência ali do que é a doutrina cristã, do que é a doutrina conforme os ensinamentos de Cristo Jesus. E conforme esses apóstolos vão pregando, os seus discípulos diretos, seus discípulos próximos, vão anotando sua pregação. E conforme eles anotam a sua pregação, surge o evangelho. Então você tem, a partir dos estudos que se faz na matéria de hermenêutica, acredita-se que Marcos seja o primeiro evangelho, tá? Que Marcos tenha sido seguido de perto por Lucas, tá? Que acompanhava Paulo e que fez uma importante pesquisa para a elaboração do seu evangelho, e Mateus tenha aproveitado também, juntamente com esses apóstolos e por meio das suas pregações, voltado sua pregação para os judeus, construindo um evangelho onde a grande ênfase é demonstrar que Cristo cumpre as profecias veterotestamentárias. Então acredita-se que Mateus tenha focado na pregação aos judeus. Pedro, segundo a tradição, foi para Roma, e segundo a tradição ainda, Marcos, que é chamado em outro lugar de João Marcos, o acompanhou e transcrevia suas pregações.
Lucas fez uma ampla pesquisa entre as testemunhas oculares e constrói o seu evangelho. Isso não tira a inspiração do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que o dirigiu nesse processo de pesquisa e construção do seu evangelho. E João escreve por último, e não é sinótico, não adota a mesma estratégia dos outros três. Ele adota uma estratégia completamente diferente, focando sobre os discursos de Cristo e sobre o aspecto da sua deidade, tá certo? Do Logos divino pré-encarnado, aquele que criou todas as coisas, tá? Então você tem essa base doutrinária a partir das testemunhas oculares, que estão em diferentes terras. E como é que vai acontecer para que o Novo Testamento ele seja agora admitido como um livro sagrado? Cada uma dessas comunidades, eles serão os guardadores, serão os preservadores da tradição deixada por aquele apóstolo, tá? Então uma comunidade tem os originais de Mateus, que foram escritos pelo seu discípulo direto, que acompanhou as suas pregações. Outra comunidade tem o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que foi escrito por ele. Outra comunidade tem os textos de Marcos, que acompanhava Pedro nas suas pregações. Outra comunidade tem os textos de João. E essas comunidades que têm esses textos, eles já tinham sempre esses textos como texto sagrado, uma vez que esse texto preserva a pregação de uma testemunha ocular. Veja que a canonicidade não foi dada posteriormente por um grupo que se reuniu para dizer que aqueles livros são canônicos. A canonicidade já estava presente no fato de que essas comunidades preservavam o texto, que era um meio pelo qual a mensagem dos apóstolos, testemunhas oculares de Cristo, foi preservada. Então, para aquela comunidade, seu texto sempre foi canônico. O texto de Mateus sempre foi canônico para a comunidade que tinha o texto de Mateus. O texto de Lucas sempre foi canônico para a comunidade que tinha o texto de Lucas. O texto de Marcos sempre foi canônico para a comunidade que tinha o texto de Marcos. A única coisa que aconteceu posteriormente foi a reunião dos textos. Mas a canonicidade já estava presente desde o seu nascimento. Eles sempre foram canônicos, sempre foram admitidos como canônicos. Posteriormente serão reunidos. Aí os primeiros textos que são reunidos são as cartas de Paulo. Porque é um mesmo autor que envia cartas para diferentes comunidades e que aconselha que essas comunidades troquem as cartas entre si. Então eles vão, Éfeso envia a carta que Paulo enviou para eles, empresta para Corinto. Corinto copia a carta que Paulo enviou para Éfeso e também empresta para Éfeso a carta que Paulo enviou para eles. E assim as comunidades começam a ter a carta que Paulo enviou para eles somado à carta que Paulo enviou para as outras igrejas, porque um vai copiando do outro. Daqui a pouco, quando vê, você tem a primeira coleção de textos que reunia as cartas de Paulo e acrescentavam Hebreus, que acreditavam que Hebreus era de Paulo também. Como até hoje a gente acredita que Hebreus seja de Paulo. Eu acredito que não é de Paulo, mas muitos acreditam que seja de Paulo. A primeira coleção foi o texto de Atos somado às cartas, tá? Depois disso vai se acrescentando evangelhos e só no final você terá aos universais e Apocalipse. Não porque faltava canonicidade, mas porque eles estavam esperando que fosse fortalecido o testemunho das pessoas que tinham recebido esses textos na sua comunidade e atestavam sua canonicidade, atestavam que ele de fato pertencia àquelas testemunhas oculares de Cristo Jesus, tá? Você tem aí tanto essa questão da doutrina quanto da construção canônica, tá certo? Ao longo desse processo que eu descrevi para você. Eu estou na página 10, passei de calendário juliano e vou entrar agora, passei dessa questão doutrinária, tá? Essa questão doutrinária. Aqui, página 8 eu falei sobre a questão doutrinária, comecei a falar sobre isso. Preparação para o cristianismo, tá? Que já é página 9. E aí a gente adentra aqui na página 10, contribuição dos judeus, importância do judaísmo. Os judeus aguardam a vinda de um Senhor. Os judeus deram ao cristianismo o Antigo Testamento. Aí vai contribuição dos gregos. O que ele está fazendo nesses tópicos aqui? Ele está te dando panorama. Ele está te dando o panorama geral, tá?
para o surgimento do cristianismo. É isso que a gente está estudando aqui agora, o panorama geral, tá? Então, veja só, vou te dar aqui o panorama geral, para você entender em que mundo veio o cristianismo, como é que era o mundo quando o cristianismo chegou, tá? Aí você tem que ver um pouco, talvez a gente não se aprofunde tanto para não se demorar tanto nisso, mas você tem que ver um pouco de período intertestamentário, tá? O que é o período intertestamentário? Você pegar a sua Bíblia, abre ela no começo de Mateus. Entre começo de Mateus e fim de Malaquias é o período intertestamentário, tá? Chamado também 400 anos de silêncio, tá? Deus falava assim, Deus falava por meio da Sagrada Escritura, que esteve sempre presente ao longo desse período, mas não havia uma revelação profética direta. Isso vai ser retomado com João Batista, com João o Batizador. Quando ele surgir nos desertos da Judéia, nas margens do Jordão, vai chamar a atenção de muita gente. Muita gente vai descer de todas as localidades para se encontrar com João, devido ao fenômeno do seu aparecimento, quando ele começa a pregar arrependimento nas margens do Jordão. Por que todo esse alvoroço? Porque já havia um período muito longo de silêncio, o chamado período intertestamentário, que não se levantou voz profética, tá? O que acontece nesse período intertestamentário? Veja, esse período ele acontece logo após a volta do exílio, a volta do cativeiro babilônico. Então eles voltam, reconstroem o templo, o segundo templo, né, reconstruído, reconstrói as muralhas, reconstrói a cidade. E aí Israel, de modo geral, vai sendo reconstruído também, vão se restabelecendo ali naquela região. Ok? Simultaneamente a esse período vai haver uma mudança no quadro político internacional. Essa mudança no quadro político internacional já foi profetizada por Daniel. Daniel vê cabeça de ouro, seguido de peito e braços de bronze, seguido de peito e braço de prata, seguido de ventre de bronze, seguido de pernas e pés de ferro e barro. Pernas de ferro, pés de ferro e barro. Tá? Essa sequência na estátua de Nabucodonosor, ou a sequência na visão dos animais que sobem do mar, sendo o leão alado, leopardo com 4 cabeças, leopardo com 4 asas e 4 cabeças, tá? Leopardo, 4 asas e 4 cabeças, um urso com 3 costelas na boca e um animal terrível e feroz. Quatro visões dos animais que Daniel viu emergir do Oceano Bravio, tá? São Babilônia, Império Macedônico. Por que 4 cabeças? Porque o Império Macedônico, quando morre Alexandre, ele morre cedo, ele morre logo depois de estabelecer suas conquistas, ele não deixa herdeiro. Seu império é dividido por 4 generais. Por isso 4 cabeças do leopardo. 4 generais. Daniel já havia previsto isso por meio das suas visões. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais que assumem e dividem o Império Macedônico em 4. Tá? Seguido do Império Macedônico, pulei um. Babilônia, seguido de Pérsia, a Pérsia que derruba a Babilônia. Depois da Pérsia vem a Macedônia, conforme descrevi, e depois da Macedônia vem Roma. Essa é a sequência apontada por Daniel. E essa sequência é vista na história geral. Na história geral vem o Império Babilônico e deporta os judeus para lá. A queda de Jerusalém. As 3 campanhas de Nabucodonosor. A primeira leva Daniel e aqueles garotos e outros de família importante. Na segunda leva o contingente populacional. Na terceira arrebenta com Jerusalém. Destrói completamente. Deixa lá só os pobres, os doentes, gente velha. Só deixa a gente incapacitada. Tá? Então Nabucodonosor, Babilônia. Quando Babilônia cair, vai cair para a Pérsia, ou a Medo-Pérsia. Aí vem que figura Ciro, que já havia sido profetizado em Isaías. Tá? Com Ciro e depois com Artaxerxes, acontece o quê? A libertação dos judeus. Aí vem Zorobabel, vem Esdras e Neemias, e fazem o retorno do povo para Jerusalém. Reconstrução do templo, reconstrução do muro, tá certo? Restabelecimento de Israel.
tudo no período persa. Depois disso vai ter a queda da Pérsia e a ascensão da Macedônia, com Alexandre o Grande. Que período é esse? Esse período já não é bíblico. Esse período é o período interbíblico. Quem fala um pouco acerca disso são os livros deuterocanônicos que estão na Bíblia Católica, chamada Macabeus. É um livro que nunca foi canônico. Nenhum judeu admite aquele como canônico. Só que eles são livros interessantes. Então eles preservavam para a leitura à parte. Não era a Bíblia, era uma leitura à parte. Eles liam esses livros também como literatura interessante, mas nunca foram canônicos. Nunca foram reconhecidos como canônicos por ninguém. Tá? Nem Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, que era católico, não reconhecia eles como canônicos. Eles só foram ser reconhecidos como canônicos depois da Reforma Protestante, para justificar certas heresias católicas, e mesmo assim não justificam, se você fizer uma análise profunda. Tentaram utilizar o livro de Macabeu para justificar o purgatório, mas mesmo assim não há base, nem no livro de Macabeu há base para isso. Tudo bem. Então nesses livros falam do que? Ascensão da Macedônia, morte de Alexandre, divisão do Império, 4 generais. 2 generais serão muito importantes para a história de Israel, que serão Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu vai governar o Egito, Seleuco vai governar principalmente Babilônia, aí ele toma a Síria e disputa a Palestina, ou Canaã, porque Palestina é um nome inventado posteriormente, e disputam a terra dos cananeus, ou a terra da Judéia, a terra dos judeus, disputam com os Ptolomeus, que governam o Egito. Então existe essa disputa entre os Ptolomeus e Seleucos. Nessa disputa, em algum momento, os Seleucos vão ter predominância. E um dos reis desses Seleucos, desse grupo, né, que estava disputando aquela região, chama-se Antíoco IV Epifanes, que será aquele homem que se levantará contra os judeus tentarão resistir a ele, ele vencerá algumas batalhas. Quando ele vence, devido ao ódio que ele tinha dos judeus, veja só, ele vai sacrificar uma porca no templo, pegar sangue e os excrementos dessa porca e contaminar todo o templo, tá certo? E aí ele fará esse ato abjeto, absurdo, mas não somente isso, ele tentará eliminar a religião de Israel. Ele não permitirá que se coloque nomes bíblicos na criança, ele queimará todas as cópias do Talmud, da Tanakh que ele encontrar, tá certo? Da Bíblia Sagrada Judaica que ele encontrar, e ele matará todos os líderes e ensinadores dentro do povo judeu. Ele perseguirá de forma brutal, até que uma das famílias passa a se revoltar contra isso, a família dos Macabeus. Tá? Então eles começam uma guerrilha contra os Seleucos, né? Contra Antíoco IV Epifanes, e eles vão começando a ter certas vitórias. Antíoco IV Epifanes vai tendo que combater em outras frentes também, porque